Introdução à Psicologia Analítica de Carl Jung. Aula 2. A superfície da psique, o ego e a persona. Bem-vindos de volta à nossa série de estudos sobre a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Em nosso último encontro, viajamos no tempo para entender o nascimento dessa teoria clínica. Vimos como Jung, trabalhando nos corredores do Hospital Burgosy, desenvolveu um olhar fenomenológico e empírico para o sofrimento humano, culminando na sua dolorosa, porém necessária, ruptura com Sigmund Freud. Nós construímos o alicerce, entendemos o como e o porquê essa psicologia nasceu. Nessa aula 2, vamos começar a desenhar um mapa propriamente dito, para estudar um oceano profundo e desconhecido. A atitude mais segura e lógica não é mergulhar direto na escuridão dos abismos. A atitude correta é começar pela superfície, entender as correntes visíveis, a temperatura da água, os ventos que tocam as ondas. Na psique humana, essa superfície é a nossa consciência. Para estruturar a nossa aula de hoje com o máximo de rigor acadêmico e clareza, nossa principal referência bibliográfica será o brilhante livro Jung, O Mapa da Alma, uma introdução, escrita pelo renomado analista junguiano Murray Stein. Mais especificamente, vamos mergulhar nos capítulos que dissecam o centro da nossa consciência e a nossa interface de adaptação ao mundo exterior. Preparem seus cadernos e suas mentes. Nessa aula, vamos descobrir quem é esse eu que pensa estar no controle de tudo e qual é a verdadeira natureza da máscara que vestimos todos os dias para sobreviver em sociedade. Agora é o momento de entendermos o ego e a persona. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então vamos mergulhar na aula 2. A arquitetura da consciência e o nascimento do ego. Quando usamos a palavra ego no nosso dia a dia, geralmente a carregamos de um sentido moral ou pejorativo. Dizemos que alguém tem um ego inflado ou que é egocêntrico, associando a palavra ao orgulho ou à vaidade. Como amantes e estudantes da psicologia, nosso primeiro passo hoje é limpar esse conceito. Na psicologia analítica, o ego não é um defeito moral. O ego é uma estrutura fundamental, um órgão vital da nossa mente. Murray Stein nos lembra que a palavra ego vem do latim e significa simplesmente eu. O ego é o centro da nossa consciência. Se a sua psique fosse um vasto império, o ego seria um imperador sentado no trono da capital. É ele quem dá a você a sensação de continuidade, de identidade. Quando você acorda de manhã e sabe que você é a mesma pessoa que foi dormir na noite anterior, com o mesmo nome, a mesma história e as mesmas memórias, você deve isso ao seu ego. Mas o ego não nasce pronto. Jung afirmava que a psique de um recém-nascido é como um oceano de inconsciência. Não há separação entre o bebê e o mundo, entre o bebê e a mãe. Tudo é uma grande névoa instintiva. O ego, a consciência, vai nascendo aos poucos como pequenas ilhas que vão emergindo desse oceano inconsciente. Mas como isso acontece? Isso acontece através dos atritos com a realidade. O bebê sente fome, um impulso interno e chora. O mundo externo responde, ou às vezes demora a responder. Essa frustração, esse limite imposto pela realidade, a parede física, o não dos pais, a dor de uma queda, vai contornando e delimitando o que é eu e o que é o outro.
O ego se fortalece através do que chamamos de choques com a realidade. Portanto, o ego é, em sua essência, um complexo, o complexo egóico, formado pelas experiências somáticas do corpo e psíquicas que nos individualizam. O papel do ego é processar a imensa quantidade de dados que chegam a todo momento, tanto do mundo exterior, o que vemos, ouvimos, tocamos, quanto do mundo interior, nossos pensamentos, memórias, impulsos. Ele atua como um porteiro altamente seletivo, filtrando o que vai entrar no foco da nossa consciência e o que vai ser ignorado. Sem essa função do ego, nós enlouqueceríamos com excesso de estímulos. A importância de um ego forte e estruturado. Na prática clínica, nós frequentemente observamos que a saúde mental do paciente depende imensamente da qualidade da estrutura do seu ego. Na literatura popular ou em algumas filosofias orientais mal interpretadas no Ocidente, fala-se muito em destruir o ego ou matar o ego. Para a psicologia analítica, essa é uma ideia perigosa e até mesmo psicótica. Nós não queremos destruir o ego. Nós precisamos de um ego forte. Mas atenção, ego forte aqui não significa teimosia, arrogância ou rigidez. Um ego forte, na visão clínica junguiana, é um ego resiliente e flexível. Um ego estruturado é capaz de suportar as angústias da vida sem se despedaçar. É a capacidade de receber uma crítica e não desmoronar, de perder o emprego e entender que a vida continua, de tolerar a frustração sem recorrer imediatamente a mecanismos de fuga destrutivos. É o ego que consegue fazer a ponte segura entre as exigências vorazes do nosso inconsciente e as demandas implacáveis da sociedade civilizada. Quando o paciente tem um ego fragilizado, o que frequentemente acontece devido a traumas na primeira infância, negligência ou ambientes abusivos, ele se torna refém das águas do inconsciente. Qualquer emoção mais forte o inunda. Ele não tem um recipiente interno para conter a ansiedade, a tristeza ou a raiva. O trabalho do analista, em muitos desses casos, antes mesmo de pensar em explorar sonhos ou mergulhar em símbolos profundos, é ajudar esse paciente a fortalecer as paredes desse recipiente, a estruturar o seu ego para que ele possa finalmente lidar com a realidade de forma funcional. Mas o ego, sendo o imperador da consciência, não pode governar o império sozinho. Ele não pode se apresentar ao mundo em sua total nudez, vulnerabilidade e complexidade. Ele precisa de um diplomata, de um ministro das relações exteriores, de uma armadura social. E é aqui que entra o segundo conceito fundamental da nossa aula, da aula 2, o conceito da persona. A persona, o ministro das relações exteriores. A palavra persona tem uma origem fascinante. Na Roma e Grécia antigas, persona era o nome dado àquelas máscaras de teatro usadas pelos atores. A máscara tinha um pequeno funil na boca por onde o som passava, do latim personare, soar através. A máscara indicava ao público qual era o papel daquele ator na peça, se ele era herói, se ele era o vilão, o rei ou o mendigo. Carl Jung pegou esse termo emprestado para descrever a nossa interface de adaptação ao meio social. A persona é o sistema de adaptação, a máscara psicológica que o ego veste para interagir com o mundo externo. E, novamente, precisamos limpar nossos preconceitos. Ter uma persona não significa ser falso, hipócrita ou mentiroso. A persona é uma necessidade vital de sobrevivência e conveniência social. Pense no seu dia a dia.
Você não age com o seu professor na universidade da mesma forma que age com seus amigos mais íntimos num barzinho no fim de semana. Você não trata o seu chefe com a mesma vulnerabilidade e intimidade que trata o seu cônjuge. Nós temos diferentes máscaras para diferentes papéis sociais. A persona do estudante, a persona do profissional, a persona do pai, da mãe e do amigo. A persona tem duas finalidades principais: proteger o ego. Ao assumir um papel social, você protege a sua individualidade mais íntima e frágil dos olhares e julgamentos do mundo externo, e também tem a finalidade de facilitar a comunicação. A persona cria uma previsibilidade que faz a sociedade funcionar. Quando você vai a um médico, você espera que ele haja como um médico, que ele vista a persona médica. Você espera que ele seja calmo, objetivo, que vista um jaleco, que fale com autoridade técnica. Se o médico começar a chorar e a contar os problemas conjugais dele durante a sua consulta, a persona se quebrou. E você, como paciente, se sentirá extremamente desconfortável e inseguro. A sociedade nos exige personas. Desde crianças, somos ensinados a assumir papéis. Meninos não choram, meninas são boazinhas, seja um bom aluno, seja um profissional de sucesso. O problema, do ponto de vista psicológico e clínico, começa quando a dinâmica entre o ego, quem eu sou, e a persona, o papel que eu desempenho, entra em colapso. A patologia, a identificação com a máscara. Murray Stein, em seu livro, é muito claro ao apontar os perigos que rondam a superfície da nossa psique. O adoecimento psíquico muitas vezes não vem do fundo obscuro da mente, mas de um erro de cálculo na nossa superfície. O maior perigo que o ego enfrenta em relação à sociedade é o que chamamos de identificação com a persona. Isso acontece quando o ego se esquece de que está usando uma máscara e passa a acreditar que ele é a máscara. O indivíduo sacrifica toda a sua riqueza humana, todos os seus desejos autênticos e peculiaridades em prol do papel social que assumiu. Ele se torna uma casca vazia. Vamos trazer isso para a realidade clínica, pois é isso que veremos nos consultórios. Pense no grande executivo, o CEO de uma empresa que passou 30 anos vestindo a persona do homem de negócios implacável e produtivo. Ele se identificou tanto com esse papel que, ao chegar em casa, ele trata a esposa e os filhos como se fossem seus funcionários. Ele não sabe mais relaxar, não sabe ter um hobby, não sabe demonstrar fraqueza. Ele é o cargo que ocupa. O que acontece quando esse homem se aposenta ou é demitido? A máscara é violentamente arrancada. Como ele acreditava ser a máscara, ao perdê-la, ele sente que deixou de existir. A vida perde completamente o sentido. É aqui que vemos quadros de depressão profunda, crises de ansiedade severas, ideações suicidas pós-aposentadoria ou pós-demissão. O paciente chega na clínica em frangalhos dizendo: "Eu não sei mais quem eu sou." A verdade terapêutica é que ele nunca soube, ele apenas sabia o papel que interpretava. Outro exemplo clássico, muito presente na nossa cultura, é a identificação com a persona materna. A mulher que, ao ter filhos, se funde de tal maneira com o papel de mãe que esquece da mulher, da profissional, da esposa, dos seus próprios sonhos. Quando os filhos crescem e saem de casa, o fenômeno conhecido como síndrome do ninho vazio, ela entra em uma crise existencial profunda. A sua única persona perdeu a utilidade e o ego, faminto e subdesenvolvido por trás da máscara, não sabe como continuar vivendo. Nesses casos, a clínica junguiana atua não para criar uma máscara melhor, mas para ajudar o paciente
a realizar uma separação dolorosa, porém libertadora. Entender que você tem uma profissão, mas você não é a sua profissão. Você exerce a maternidade ou a paternidade, mas o seu eu é muito maior e mais complexo do que apenas esse papel. É resgatar o ego das garras de uma persona rígida. A outra face da moeda, a falta de persona. Se o excesso de persona adoece por asfixia do ser verdadeiro, a falta de persona também é um grave problema clínico. Existem indivíduos que, por rebeldia, idealismo ingênuo ou falhas no desenvolvimento psicossocial, recusam-se a desenvolver uma persona adequada. Eles dizem: eu sou autêntico, eu sou a si mesmo, não vou fingir para agradar a sociedade. Embora essa frase soe muito bonita e poética, na prática, viver sem persona é andar psicologicamente nu no meio da rua. O indivíduo que não desenvolve uma persona funcional sofre terrivelmente. Ele não consegue se adaptar ao mercado de trabalho, pois é inapropriado nas entrevistas ou com os chefes. Ele tem imensas dificuldades nos relacionamentos, pois não tem o tato social necessário para lidar com as expectativas do outro. Ele é frequentemente visto como rude, antissocial ou sem noção. A falta de persona deixa o ego excessivamente exposto aos choques do mundo. A cada crítica, a cada olhar torto, o indivíduo sente uma dor profunda, pois a ferida atinge o eu diretamente, sem o amortecedor do papel social. O equilíbrio mental, o que chamamos de saúde na superfície da psique, é ter uma persona flexível. É como ter um guarda-roupa social. Você sabe que roupa, que persona usar para um casamento, qual usar para trabalhar, e sabe tirar essa roupa e colocar um pijama confortável quando chega em casa, na intimidade do seu lar, voltando a ser quem você realmente é nos bastidores da sua mente. A dinâmica clínica e o manejo terapêutico. Como amantes e estudantes da psicologia, é crucial que tenhamos esse mapa claro quando o paciente senta à nossa frente. O paciente frequentemente chega à terapia através da queixa de sua persona. Ele fala de insucesso profissional, de problemas conjugais, de esgotamento, o burnout, tentando ser o profissional perfeito. O analista junguiano ouve essas queixas não apenas como problemas pontuais, mas como sintomas de um desequilíbrio entre o ego e o mundo exterior. O nosso papel é investigar com empatia e método o custo psíquico dessa adaptação. Uma pergunta clínica fundamental que o modelo de Jung nos ensina a fazer intimamente enquanto escutamos o paciente é: quanto de energia psíquica esse indivíduo está gastando para manter essa máscara no lugar? Muitos casos de exaustão, estresse crônico e síndromes de pânico ocorrem porque o paciente construiu uma persona muito distante da sua verdadeira natureza. Imagine um indivíduo com uma natureza profundamente introvertida, sensível e artística, mas que por pressão familiar ou financeira forçou a construção de uma persona de um vendedor agressivo, extrovertido e competitivo. O choque entre a natureza do seu ego e a exigência de sua persona cria uma fricção diária. A energia psíquica é totalmente drenada para sustentar uma mentira existencial. O sintoma, o pânico, a insônia, é o alarme do sistema psíquico avisando: essa adaptação está nos destruindo, precisamos parar. O setting analítico é, talvez, o único lugar no mundo onde o paciente é convidado a gradativamente deixar a sua persona na porta.
É um espaço de acolhimento incondicional, onde o ego pode se mostrar nu, com todos os seus medos, fraquezas, incompetências e desejos que a sociedade julgaria inaceitáveis. Chegamos ao fim da nossa aula 2, a nossa exploração pela superfície da mente humana. Compreendemos nessa aula que a saúde da nossa consciência depende de um ego forte, estruturado e capaz de suportar as angústias do viver e de uma persona flexível que nos permita navegar pela sociedade sem perdermos a nossa verdadeira identidade. Aprendemos os perigos de nos tornarmos as nossas próprias máscaras. Espero que, como estudantes e amantes do comportamento humano, vocês passem a observar a si mesmos e a sociedade com essas novas lentes. Que vocês se perguntem: quais máscaras eu estou usando hoje? Elas estão me servindo ou estão me sufocando? Mas aqui reside o grande mistério que nos impulsiona adiante. O ego, na sua tentativa de criar uma persona aceitável e perfeita para a sociedade, precisa fazer uma escolha. Para que você seja visto como educado, você precisa esconder a sua agressividade. Para que você seja o profissional produtivo, você precisa ignorar a sua preguiça e o seu cansaço. Para ser a boa pessoa, você precisa jogar fora tudo o que é considerado mal, inadequado ou doloroso. Mas na psique humana, nada simplesmente desaparece. A energia não some. Aquilo que o ego rejeita, aquilo que não serve para a nossa máscara perfeita, não evapora no ar. É reprimido, é empurrado para baixo. Para onde vai tudo aquilo que nós não queremos ou não podemos ser na superfície? Vai para o porão da nossa mente. Vai formar agrupamentos de energia, feridas emocionais que em breve começarão a governar a nossa vida sem que a gente perceba. E é exatamente para esse porão escuro que nós vamos descer na nossa próxima aula e nosso próximo encontro. Na aula 3, deixaremos a luz do sol da consciência e vamos mergulhar na primeira camada do oceano escuro. Vamos estudar o inconsciente pessoal e a famosa teoria dos complexos. Vamos entender como traumas, emoções fortes e partes rejeitadas da nossa história se unem para formar subpersonalidades que podem assumir o controle da nossa vida nos momentos em que menos esperamos. Deixem esses conhecimentos assentarem na mente de vocês, estudem, reflitam e fortaleçam seus egos, pois na próxima aula precisaremos de coragem para olhar para aquilo que está escondido. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Está gostando dessa série super interessante? Comenta aqui abaixo, vamos interagir. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e, é claro, coisa boa a gente compartilha, envie para os seus amigos, envie para aqueles que você sabe que são amantes da psicologia. Não vamos perder tempo, beba uma água, um café, estique a coluna, ajeite seus fones e vamos para a aula 3, o inconsciente pessoal e a famosa teoria dos complexos.